com alegria e gratidão, hoje o nosso culto será celebrado para e com você pela AME, a Área Missionária Nordeste de Minas Gerais e Sul da Bahia. Campo de atividade ministerial que é fruto da participação de muitas mãos através da campanha Vai e Vem da nossa ISLB, apoio do Sínodo Espírito Santo a Belém e da União Paroquial Norte Espírito Santo. Saúdo você com as palavras do lema da semana do livro do profeta Isaías, capítulo 55, o versículo 11, que diz: A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para a designei. Que a palavra de Deus seja de fato a nossa orientação e o nosso consolo no dia a dia. Que possamos confiar e externar a nossa gratidão a Deus, reconhecendo a mão do Senhor em todos os detalhes em nosso caminhar. Pois é Deus quem vai arrumando tudo em seu devido lugar e tempo, fazendo o que é melhor para a nossa vida. Sejamos gratos por tudo, confiando, seguindo o chamado do Deus Supremo. Iniciamos a nossa celebração de hoje na presença do Trino Deus, Pai, Criador e Mantenedor da vida. Em nome de Jesus Cristo, nosso Mestre e Salvador, e em nome do Espírito Santo, que nos anima e nos inspira com a criatividade na missão de Deus. Amém. Louvamos ao nosso Deus cantando Deus está aqui. Aonde você está neste momento, convido para um momento de oração. Oremos a Deus. Querido e amado Deus, aqui estamos de mãos vazias, corações e mentes abertas, para receber e meditar sobre a sua santa palavra. Que ela possa nos proporcionar refrigério e conforto para a nossa vida. Faz de cada um e cada uma de nós semeadores da Tua boa nova em todos os lugares, fazendo com que infunde em cada ser humano
o espírito de transformar realidades marcadas pela desesperança, pelas dores, violências, inimizades, tristezas, em realidades vindouras de graça, do amor e de paz. Deus querido, também pedimos perdão pelas muitas vezes que deixamos de testemunhar a sua vontade no mundo. Perdão, Senhor, pela falta de gratidão e entusiasmo de construir espaços mais fraternos. Perdão, Senhor, pela falta de coerência no falar e no agir com a sua vontade na família, na igreja e na sociedade. Pedimos, Senhor, fortalece-nos em todos os momentos para que possamos colocar na terra sinais do Teu reino aqui e agora. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que pedimos e suplicamos. Amém. A nossa primeira leitura bíblica escolhida para este momento encontra-se na carta de apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, os versículos 13 a 22, que diz: Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem trouxe a paz, tornando judeus e não judeus um só povo. Por meio do sacrifício de seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não judeus. Ele acabou com a lei juntamente com seus mandamentos e regulamentos. E dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só povo e os levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia da paz, tanto a vocês, os não-judeus que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício que estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. É a pedra fundamental desse sacrifício, e a pedra fundamental desse sacrifício é o próprio Jesus Cristo. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do Espírito Santo. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios descreve assim o novo tempo. Traz como tema central o anúncio do plano divino de salvação, que consiste na vocação de judeus e não-judeus para formarem um povo de Deus. Esse novo povo que se deixará conduzir na pessoa do Cristo ressurreto. Essa nova forma de viver não se baseia em ritos externos, mas no agir interno, em que Jesus vive e reina em cada pessoa, surgindo uma nova comunidade unida por um só Espírito. Amém. Entoamos com alegria o hino Buscai primeiro o reino de Deus. Ah
profeta Jeremias, capítulo 23, os versículos 1 a 6, que diz: O Senhor, o Deus de Israel, diz o seguinte a respeito das autoridades encarregadas de cuidar do seu povo. Ai de vocês, autoridades, que deixam que o meu povo seja morto e espalhado. Vocês não cuidaram do meu povo, mas o espalharam e o fizeram fugir. E agora eu castigarei vocês por causa das maldades que têm feito. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ajuntarei o resto do meu povo dos países por onde os espalhei, e os trarei de volta à sua pátria. Eles terão muitos filhos e aumentarão muito. Eu lhes darei líderes que cuidarão deles. Não ficarão mais com medo, nem apavorados, e nenhum deles se perderá. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz ainda: Está chegando o tempo em que farei com que de Davi venha um descendente que seja um rei justo. Esse rei governará com sabedoria e fará o que é certo e honesto no país inteiro. Quando isso acontecer, o povo de Judá ficará seguro e o povo de Israel viverá em paz. Esse rei será chamado de Senhor, nossa salvação. Até aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um e cada uma. Amém. Estimados irmãos, estimadas irmãs em Cristo, hoje somos convidados para refletir sobre o anúncio do profeta Jeremias. Jeremias começou o seu ministério de anunciar mensagens de Deus por volta do ano 627 a.C. Ele anunciou que Deus ia fazer cair uma terrível desgraça sobre os israelitas como castigo pelos seus pecados. Jeremias ainda vivia quando as suas profecias começaram a se cumprir. Ele estava presente ali quando o rei Nabucodonosor destruiu a cidade de Jerusalém, incendiou o templo e levou como prisioneiros para a Babilônia o rei de Judá e grande parte do povo. Mas Jeremias também anunciou que um dia os israelitas iam voltar e que seriam de novo uma nação. Desta forma, ao lermos o livro de Jeremias, percebemos que ele fala de um tempo no futuro em que Deus faria um novo acordo com o seu povo. E esse acordo seria cumprido de livre e espontânea vontade, pois a lei de Deus estaria gravada no coração de todas as pessoas. O nosso texto para esta reflexão, do capítulo 23, do versículo 1 a 6, onde o profeta anuncia uma palavra de juízo sobre as lideranças religiosas, pois esses conduziram o povo de Deus de forma negligente e descuidosa. Assim anuncia que Deus colocará pastores que cuidarão das suas ovelhas, culminando assim num rei que será chamado de Senhor, nossa salvação. Como sabemos, esse rei justo veio na pessoa de Messias. As palavras no nosso texto apontam sobre o comando dos últimos reis de Judá antes do exílio babilônico. Nesse contexto, os reis e lideranças aqui mencionados são considerados pastores, aqueles que deveriam cuidar das ovelhas. É através deles, de suas atitudes ou a falta delas, acontece a destruição e também a dispersão do povo. O profeta frisa que são os maus pastores, os maus líderes que dispersam a população. Refletindo sobre este texto, podemos nos perguntar qual a semelhança e a identificação de nosso tempo e os pastores do povo de Deus denunciados e criticados pelo profeta Jeremias.
aqueles que eram responsáveis por guiar, cuidar e mostrar o caminho certo e justo, são justamente aqueles que se tornam um peso ao povo, através de maus tratos, consequentemente causando a morte das ovelhas. São mercenários, ladrões e salteadores. A descrição que o profeta traz nesta perícope, ela é bem atual, pois também temos em nosso meio, em pleno século XXI, diversas lideranças em todos os setores, seja na religião, seja na política, na família, na educação, que trabalham apenas para o conforto próprio, para o luxo e conforto pessoal, proporcionando assim privilégios para um determinado grupo, que vai totalmente contra o chamado de Jesus quando disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. A cada dia temos ouvido e assistido notícias e mais notícias sobre escândalos envolvendo lideranças na área da educação, da política, da saúde e também do mundo religioso. E essa situação ficou ainda mais evidente e escancarado no momento em que Brasil e o mundo enfrentam o maior desafio sanitário e econômico, social, humanitário, político no século XXI, a pandemia do Covid-19. Como povo de Deus, para dentro desta realidade, não podemos perder a esperança no futuro. Cada um e cada uma de nós é chamado através do seu batismo e é reafirmar através de sua confissão de fé em palavras e ações em todos os lugares e tempos. Nós não podemos aceitar aquilo que destrói a vida, aquilo que impede a dignidade da vida, como a mentira, o adultério, a intolerância, a corrupção, as idolatrias, os falsos profetas, as falsas profetisas, os falsos ensinamentos, a cobiça, o ódio. Conforme nós vimos hoje em Jeremias 23, o Senhor Deus dedica grande atenção aos falsos líderes. Tudo o Senhor os acusa profundamente a serem responsáveis pela destruição e também pelo desvio do povo. Indica que eles profetizaram apenas o que o povo queria ouvir, apaciguando seus corações, acomodando-os em uma visão de um mundo limitada e um mundo egoísta, e consequentemente esse povo caiu em pecado. Falavam ao povo apenas aquilo que os agradava, não os chamando para a responsabilidade do agir, mas assim, chamando-os assim para a sua acomodação. Isso fez com que o povo, a nação, fosse ficando cada vez mais distante de Deus. A semelhança do tempo em que Jeremias fez as profecias, e também no tempo presente, a nossa nação passa por situações parecidas. Há muitas pessoas que se dizem ser donos da verdade, os que acham que são privilegiados com o dom de profetizar, continuam profetizando, dizendo: assim diz o Senhor, quando Ele não falou nada. Interpretam a palavra de Deus como melhor lhes convém, e os que mantêm no poder, mantendo assim seus próprios privilégios. Isso tudo é lamentável, e com certeza Deus reprova essas atrocidades e também essas difamações contra a sua santa palavra. Isso tudo deve ser rejeitado, combatido e denunciado em qualquer circunstância. Nós precisamos tomar cuidado para não cairmos nessas tentações, agir em conformidade à vontade com aquilo que é dito e que vai apacentando o nosso coração.
mas que de fato, muitas vezes, não edifica. Precisamos ser críticos e coerentes através de nosso agir com e através da palavra de Deus. Conforme o Evangelho de João 15:16, que frisa: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Também nas palavras de Jeremias, a respeito do renovo da linhagem de Davi, que reinaria e agiria fielmente, trazendo juízo e justiça à terra. Dessa forma, precisamos estar convictos de que a salvação, a redenção e a justiça definitiva e completa estão somente em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa esperança e o nosso alicerce todos os dias. Detalhe importante: líderes políticos são chamados à obediência a Deus, à justiça e ao juízo. São chamados em todas as épocas, também em nossa época, a serem pastores, servos do povo, e se encontram também sob o juízo de Deus. Não agir em conformidade com os preceitos de Deus, fazendo promessas que o Senhor nunca fez, eles próprios se declararão inimigos do Senhor, e Deus mesmo, a seu tempo, os julgará. Estimados irmãos, estimadas irmãs, que nós possamos renovar a nossa esperança, fé e o compromisso, e que a justiça que virá, essa justiça vem de Deus, conforme o salmista diz: Deus governa o mundo com justiça e julga os povos de acordo com o que é direito. Salmo 9, versículo 8. Em Romanos 3, 22, o apóstolo Paulo nos dá a certeza de que Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Que nós possamos nos reafirmar e firmar nossas promessas em Jesus Cristo, que vive e reina em cada pessoa, em cada espaço religioso, em cada setor político, em cada setor também da educação e da saúde. Que Jesus Cristo, através do Espírito Santo, vai nos fortalecendo e fortalecendo assim uma nova comunidade unido por um só Espírito. Que assim seja. Amém. Em resposta a essas palavras, cantamos ao nosso Deus: Senhor, porque me guarda a tua mão. Oh
oração. Amado Deus, nós te somos gratos e gratas pela nossa vida e tudo o que a nutre, como o ar que respiramos, pela comida e bebida, pelos nossos relacionamentos na igreja, na família e na sociedade, pelas oportunidades de construir e recomeçar a cada dia. Nós te agradecemos porque podemos confiar na tua fiel e amorosa presença em nosso meio, através do Espírito Santo, o sopro da vida. Como é maravilhoso e gratificante saber que não estamos sozinhos. Humildemente, neste momento, também pedimos por este mundo perdido que carece da tua salvação, que vive em meio a guerras e a destruição. Pedimos pelo fim da pandemia do Covid-19 e oramos por todas as pessoas enfermas, pelos profissionais da saúde, que o Senhor os usa como teus instrumentos. Oramos pelos familiares que perderam seus entes queridos, dê-lhes forças e apacenta a sua vida. Vem sempre de novo com o teu Espírito e renova em nós a fé e a esperança em teus caminhos. Olhe pelo nosso país, pela nossa cidade e ajuda-nos na tarefa de anunciar o caminho do teu perdão por meio de nossas ações, seja em oração ou no testemunho concreto de nossa fé. Tudo mais, colocamos diante de ti pela oração que teu Filho Jesus Cristo nos ensinou por meio dos apóstolos, dizendo juntos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos assim receber das mãos de Deus a bênção que Ele nos oferece. Que o Senhor nos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vão na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, na certeza que Ele vai adiante de cada um e cada uma de nós. Que nós possamos nos deixar conduzir pelo seu Espírito Santo. Que assim seja. Amém.